Bem-vindos aos vídeos da Mãe Girafa. Observem que eu estou super bem acompanhada de Andressa Bueno. Olá, muito obrigada pelo convite novamente. E eu que agradeço. Pessoal, foi tão importante a visita da Andressa aqui conosco. No vídeo anterior, Andressa, as pessoas fizeram muitas perguntas, né? Foram muitas perguntas pertinentes, né? Sim, e foi muito útil, porque nós conseguimos atender pessoas que às vezes não percebiam a importância desse trabalho. E até depoimentos de pais e responsáveis que colocaram para nós que realmente o atendimento precoce é funcional. Eu acho que esse investimento é duradouro e ele vai conquistar você e seus filhos para que eles possam ter uma aprendizagem digna e respeitosa. O que eu percebo, uma dúvida comigo, por isso chamei-a de novo, é que as crianças, elas às vezes fazem alguns acompanhamentos com psico, como eu, com psicóloga, com TO e com fono. Eu fiquei muito triste com algumas pessoas que me colocaram que tiraram o filho da fono. E eu fui indagar as questões, eu não sei se são assertivas ou não, mas assim, tenta me explicar. O que eu recebi de informação é que as crianças brincam no consultório, foi assim que eu ouvi. Aliás, eu também brinco, tá, pessoal? E que não fazia sentido investir tanto tempo, até a questão financeira, num profissional como esse que brinca, né? Brinca. E a outra questão foi as crianças maiores, que me disseram: ai tia, eu tenho que ficar repetindo blá, 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 tal, exercícios e tudo mais. E a mãe disse que a criança decidiu que não vai mais ao atendimento e isso dificultou o meu trabalho. Sim. É importante deixar claro que isso acontece muito. E uma estratégia que eu passei a utilizar para ter uma mudança, né, nesse problema, vamos dizer assim, é realmente conversar com os responsáveis. Então, a criança, ela fez a sessão terapêutica e aí ela precisa passar orientações para serem feitas em casa. Mas eu faço questão de, antes das orientações, que os pais saibam o que foi realizado ali. E não sou eu que digo a eles, mas a criança. Isso foi uma estratégia muito bacana. Então eu pergunto: criança, né? Eu falo: Pedro, o que você aprendeu hoje? O que você fez hoje? E às vezes ele pode dizer, que geralmente dizem, brinquei, e falo do que brincamos. E aí eu sempre entro, então, nessa brincadeira: isso, mas que som que você aprendeu? O que foi que você aprendeu brincando disso? E aí ele fala: eu aprendi a fazer shh, eu aprendi. E aí é que o pai, a família, o responsável consegue entender o que foi trabalhado. Então é extremamente importante que em todas as sessões isso seja colocado. E se o profissional não se colocar, você pode questionar, né? O que foi realizado, se faz como sentido, foi realizado. É legal você responsável, você pai, você mãe, você tentar entender o que foi realizado. E o profissional nem sempre tem essa estratégia que eu criei, mas ele está à disposição para dar essa explicação. Então, é importante entender que, para nós, na linguagem técnica, o brincar é a atividade lúdica, que é extremamente importante para a gente conseguir a atenção dessa criança e ficar menos chato do que fazer as atividades. Porque após a avaliação fonoaudiológica, nós, a partir dos resultados, elencamos objetivos a serem alcançados para aquela criança, para sanar as dificuldades daquela criança. E aí nós montamos o planejamento terapêutico, que é repetitivo. Então eu vou dar um exemplo. Então algumas crianças, por exemplo, Leão, ela come o L, ela não fala o L, então ela fala eião. Então ela troca o L pelo I ou ela não fala o L. Então eu preciso fazer a colocação fonêmica que nós falamos desse som. Então como eu vou ensinar ela a fazer esse som? Então eu preciso estimular regiões
onde ela precisa, por exemplo, colocar a língua, o que ela precisa fazer para fazer esse som. Então, por exemplo, do L. Eu vou, um dos exercícios, eu vou escovar a região da ponta da língua e a região da papila palatina, que é aqui atrás dos dentes incisivos centrais superiores, e vou pedir que ela coloque de frente ao espelho a língua nessa região e tente produzir o som, faça alguns exercícios com a língua, e aí isso ela não vai aprender fazendo uma vez, né? A aprendizagem ela é repetitiva. Então ela precisa fazer alguns exercícios como esse várias vezes para ela aprender a fazer esse som sozinha. Depois que ela aprende a fazer na imitação, ela vai aprender a fazer na nomeação sozinha. Depois ela vai passar para a fala espontânea, que é o último quesito. Então, é um processo que pode até ser rápido, mas ele tem etapas. Então, ele é repetitivo. Então, eu preciso que essa criança realize essa repetição na atividade lúdica. Já para uma criança maior, isso vai ser um pouco mais chato. Nós tentamos colocar outros jogos, algumas outras atividades, mas com certeza para ele, no imediatismo que estamos, vai ser um pouquinho mais chato fazer, mas extremamente necessário. E também é importante que o profissional tente criar todas as estratégias possíveis para conseguir a atenção, para conseguir o interesse dessa criança, né? E o importante é a colocação da família, assim como eu explico para a família o que é feito, a família tem essa colocação com a criança. Colaborar também, né? O que eu percebo é assim, que a gente compete, né, nós profissionais, o tempo todo com o celular, com o dedinho lá no tablet, com esses jogos que são muito interativos e assim, animadores mesmo, mas o nosso trabalho é parecido com o do professor que está nos ouvindo, né? Ele tem que passar por conflitos para ele raciocinar e para ele obter sucesso. Então eu confio que os pais estão conscientes desse trabalho, eu confio que, como foi no primeiro vídeo, você foi muito bem assistida, então eu acho assim que está mudando. Eu percebo que o nosso país tem umas certas lacunas e dificuldades. Você tem alguma experiência que você percebe que está evoluindo ou não, ou que em outro país o que você vem estudando está acrescentando? Olha, há muito tempo atrás, não tanto assim, mas há um tempo atrás, né, os pediatras, alguns profissionais diziam que só encaminhavam para o fonoaudiólogo depois de 7 anos de idade. Então, até 7 anos de idade falar errado era normal, o que hoje é muito comum que não, né? Então, é muito mais precoce. Porém, ainda não é tão precoce como em outros países, como Estados Unidos, Suécia. Eu tenho um caso em que eu atendo uma menininha, um paciente, e a questão dela é posicionamento de língua, uma questão ortognática, não é de troca na fala, mas mesmo assim o pai estava bem preocupado com a fala. E aí por quê, né? E aí ele me contou, ela nasceu no Brasil, mas ele é da Suécia, e aí ele me trouxe o quanto isso é diferente no país dele, né? Então o quanto ele acha estranho que pessoas, às vezes bem de 40 anos, até mais velhas, levam trocas na fala que já eram para ter solucionadas quando criança. Hoje, se a gente reparar, não é só a questão da forma de falar, mas tem muitas pessoas com trocas, adultos com trocas na fala, que podiam ser facilmente solucionadas quando criança ou agora, mas não há tanta essa preocupação ainda no Brasil. Melhorou muito, mudou muito, mas ainda não é não atingiu o que nós desejamos, né? Ainda não é tão precoce a procura, mas melhorou bastante. Eu queria terminar com você, porque a gente não pode fazer uns vídeos muito longos, eu lamento, porque é tão bom conversar com você. Mas, assim, o que essa questão da fala, que não é corrigida e que não é entendida como importante, pode influenciar na socialização dessas crianças, nessa autoestima mesmo, que eu sei que todos os pais estão preocupados e eu sei que é muito desagradável ser chamado na escola
e perceber que o seu filho não tem um convívio muito, entre aspas, adequado com os outros colegas, como a fala pode auxiliar nesse processo também de adaptação à escrita, à fala e principalmente à socialização? Em relação a uma alteração de fala, então, pensando na questão precoce, ela pode ser um atraso, ela pode ser uma dislexia, uma apraxia de fala na infância, ou um transtorno fonológico. Ela pode ser o quê? Nós não sabemos, mas até sabemos, nós precisamos procurar um profissional para fazer a avaliação e a partir daí ele vai orientar. Então, precisa de um estímulo ou não? Precisa da terapia. A partir daí, por quê? Por que essa importância? Porque se nós não nos movimentarmos, não pensarmos nessa avaliação, não só do fonoaudiólogo, mas de outros profissionais envolvidos com a criança, como essa alteração de fala vai afetar na questão social. Então, vamos pensar numa criança com uma troca fonológica importante, nós não sabemos ainda o porquê, né? Mas ela tem uma troca importante, a fala dela é muito ininteligível, e aí algumas crianças, já aconteceu de chegarem pra mim e falar: tia, ela fala inglês? Eu não entendo o que ela fala. Então, acontece muito. Muito triste. E quando ela ainda não tem a percepção disso, quando ela é muito novinha, isso não afeta tanto ela. Mas conforme o tempo, o amadurecimento dela, isso começa a afetar bastante. Então, ela começa a se retrair, ela não quer falar porque ninguém entende que ela fala, porque caçoam dela. Então, o comportamento dela começa a mudar muito. Então, muito importante que isso essa observação, seja né? trabalhado. Sim. E uma observação dos pais. Não é só porque a criança está ali no canto, que está quietinha, né? Dos professores também, e que deixa como está. Às vezes influencia nesses quesitos também, né? Sim. E até o interesse pela aprendizagem. Ah, todo o verdade. interesse começa a mudar, ela começa a perder o interesse em tudo. Até porque se ela tem tantas trocas na fala, claramente ela vai ter na escrita, na leitura. Então, tudo aquilo que é muito difícil para ela não quer fazer. Nossa, Andressa, você tem razão. Você sabe que quando as pessoas me procuram, os pais e os professores, sempre dizendo que as crianças estão com muita dificuldade de comportamento. E assim, diagnosticam assim, do nada, assim, que a criança é hiperativa. E às vezes a gente vai buscar, vai avaliar a criança e percebe que tem todas essas questões relacionadas à fala, a dificuldades na escrita. Sim, é um trabalho que precisa ser feito precoce e multidisciplinar, né? Verdade. Eu acredito que esses vídeos e o comparecimento da Andressa aqui foi de grande valia, mais uma vez. Eu entendo que algumas pessoas não tinham conhecimento sobre tais assuntos ou explicação da Andressa Bueno, mas acho que agora vai ser muito interessante para todos vocês, porque nós contamos a nossa história e eu contei um pouco da história da Andressa e do trabalho dela, que vai auxiliar vocês. Obrigada, muito obrigada, Andressa. Obrigada, eu agradeço. É um prazer estar aqui novamente. Eu também gostei muito.